Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar mais um Intríade. No episódio de hoje nós temos um tema perfeito para a gente conversar. Na verdade, a gente sempre tem se preocupado em trazer temas importantes, intrigantes, né? Nós vamos falar hoje sobre fraturas emocionais. Já ouviu falar disso? Então você vai ouvir falar hoje com muita propriedade, tá certo? Então antes de começar a falar sobre o tema, gostaria que você deixasse aí o seu like, compartilha com muita gente. Esse tema vai dar o que falar. Na verdade, tem muita gente sofrendo sem entender a origem da sua dor, a origem do seu sofrimento, o porquê de estar passando pelo que está passando, por que aparecem aquelas dores, né, que nós chamamos inomináveis, indecifráveis, que a gente não sabe da onde vem e porquê, não sabe nem descrever que tipo de dor a gente está sentindo. É sobre isso que a gente conversa hoje, por isso, muito importante que você mande esse programa para muita gente, tá bom? E para conversar comigo sobre esse tema, eu tenho aqui a Márcia Regine, psicóloga pela UNAMA, pós-graduada em terapia infantil, também em terapia de casal e família pela Universidade Cândido Mendes, no Rio de Janeiro, também saúde mental pela UEPA, clínica na abordagem Gestalt pelo CGT, Master Coach Integral Sistêmico pela Febracis, analista de perfil comportamental Assessment pela Febracis e analista corporal pelo Corpo Explica. Eu peço esses releases assim, né? Aí vem a história, e é isso mesmo, né? Que é para realmente você saber que a gente está conversando com pessoas que realmente sabem o que vão falar. Então, Márcia, que prazer. Primeiro, prazer te conhecer pessoalmente. Obrigado por aceitar o meu convite para a gente bater esse papo e o quanto é importante a gente falar sobre temas como esse. A proposta do programa, de fato, é ser um canal de informação e para diminuir essa distância que muitas vezes a gente vê entre as pessoas e o conhecimento a respeito da saúde mental e das diversas questões que diz respeito ao ser humano. Bem-vinda, muito obrigado por estar aqui. Eu que te agradeço, porque quanto mais que isso chegue mais longe, né, mais feliz, principalmente quem trabalha na área da saúde mental, do desenvolvimento humano, né, a gente deixa a luz para pessoas que vivem, às vezes, em sofrimento. Falar do tema, discutir, trazer mais leveza, mais esclarecimento, eu acho que esse é o caminho. A gente está muito acostumado a trabalhar a dor, mas esquece de prevenir. Sim. Eu acho que o teu papel é incrível, porque esses diálogos, essas conversas, eles são justamente para a gente ter a mentalidade, começar a prevenir, né? Falar mais. E eu sempre tenho tido a preocupação de a gente tentar não fazer um programa muito academicista, mas tentar trazer o mais próximo possível, né, das pessoas para compreender, entender. Por exemplo, a gente fala de fratura emocional, que é o que nós vamos conversar, que é a tua especialidade, né? Você aí é uma pioneira nisso, né? Você está trazendo esse desafio de falar sobre esse tema e talvez essa seja de fato uma linguagem que a pessoa vai entender, né? Porque torna um pouco mais concreto para se entender aquilo que é tão abstrato, que é tão distante muitas vezes da compreensão, que são as questões emocionais, psicológicas, enfim. Então, para começar, né, da onde veio, né, como você começou a trabalhar com a ideia das fraturas emocionais? Eu vejo coisas no consultório que se repetem. Tem padrões que se repetem. Inclusive comigo, né? De dores que se repetiam. E eu queria sempre saber o que tinha por trás disso. Eu queria ajudar as pessoas com esse esclarecimento. E aí, as fraturas emocionais, elas trazem como a palavra, né? A fratura, a rachadura, a quebra. E aí, será que isso tem uma causa? Será que isso vem de algum lugar que a gente vem repetindo e que, se a gente entendesse, isso diminuiria? Né? Assim como uma quebra de um osso, que é tão difícil da gente recuperar. Calcificar de Isso. novo, né? Será que não tem coisas vazando na nossa vida? Né? A gente faz uma brecha quando a gente tem uma fratura. Essa fratura pode ser uma fratura encoberta, que a gente não sabe o que está acontecendo, né? Mas rompeu ligamentos, rompeu músculos, até chegar numa fratura exposta, que é um impacto emocional muito grande, a gente às vezes não consegue cuidar disso.
Então, esse interesse de entender essa dor, esse padrão que está repetindo, porque cada um de nós tem dores, tem padrões que se repetem que a gente não entende. A gente tem fratura na nossa família, na nossa vida social, na nossa saúde, no nosso dinheiro, né, no nosso casamento. Será que, e cada um de nós, se parar para fazer essa pergunta, existe alguma coisa que na sua vida tem se repetido e você gostaria de entender por que esse padrão de sofrimento tem se mantido até hoje? Se você às vezes se cuida, se você faz o bem, se você trabalha, por que é que tem essa dor que está se repetindo? Quando a gente pensa, por exemplo, quando eu falo de angústia, né? A angústia seria aquela dor inominável, né? Que você não consegue dizer exatamente que dor é essa. Eu lembro que um dia desses que eu digo faz um tempo, eu queria entender quando as pessoas diziam, por exemplo, uma pessoa em sofrimento psíquico, uma pessoa com depressão. Às vezes a escuta profissional, a escuta preparada, faz com que você tenha noção do que aquela pessoa está querendo te dizer com relação às suas dores. Mas uma coisa é você ouvir, entender, interpretar, e outra coisa é você sentir. Então, eu sempre pensava, as pessoas diziam assim quando estavam com depressão. É uma dor, uma tristeza que eu sinto, é uma dor aguda que eu não sei aonde é. E a gente fica a gente que está ouvindo, né? A gente entende entre aspas. E um dia, eu conversei isso com a minha filha um dia desses, um dia eu senti essa dor. Eu senti essa dor. Eu acho que foi assim, tipo assim, eu tive uma experiência para entender o que é que para ser mais empático ainda com meus pacientes. Eu senti uma dor estranha, né? Uma dor de angústia, né? Foi assim muito Aflitiva, rápido, né? uma aflição mesmo, muito aflitiva e aguda, né? E eu naquela hora imediatamente eu fui levado aos meus pacientes, pensei, tá aqui, né? É isso que meus pacientes sentem. Né? Então, quando você fala das suas próprias fraturas, das suas próprias dores, que te leva a pensar na dor do outro, né? Porque eu acho que isso é maravilhoso na profissão, por isso que eu sou fascinado pela psicologia, porque ela te traz essa empatia, ela te traz um olhar diferente sobre o ser humano, né? Você passa a olhar o ser humano de uma forma diferente, você olha considerando o outro com todas as suas propriedades, com todo o seu lugar de fala, né? Você consegue não colocar sobre o outro suas próprias vestes, né? Deixa ele traz a sua dor. Então, quando você fala de fraturas emocionais, que você leva essa ideia de pensar, poxa, vamos pensar não a dor simplesmente, não o sintoma simplesmente, mas vamos buscar, né, a causa disso, da onde isso vem, porque a recorrência, né, porque vira e mexe eu estou me colocando na mesma situação. Aprofunda mais para a gente isso aí. Quando nós somos crianças, tudo aquilo que a gente vê, ouve, sente, faz às vezes uma memória, né? A gente faz uma impressão lá, uma digital ali, né? E muitas vezes isso é vivenciado, interpretado pela criança com dor, é interpretado com mal-estar. E isso gera uma química. Imagina eu, tinha 7 anos, vi minha tia falecendo. E aquilo ali, como criança, de uma tia tão amada, foi um forte impacto emocional. E a fratura, ela é a memória desse forte impacto emocional, que é vivenciado de uma forma negativa e que muitas vezes eu não resolvi. Por quê? Porque eu, como criança, ainda não estou tão preparado psicicamente para viver aquilo ali. E essa dor, essa repercussão, ela veio repetindo, porque depois de um tempo eu nem me lembrava mais daquele jeito, mas aquelas estruturas, elas romperam. Foi muito forte. E eu não entendia, até há pouco tempo eu não entendia, por que eu gostava tanto de atender paciente tão depressivo. Sabe? Quando eu era paciente suicida, dizia assim, comigo, eu que resolvo. E isso era o reflexo de uma fratura emocional.
E quantas vezes aquilo que a gente ouviu, por exemplo, em relação ao dinheiro dos pais, a escassez, a dificuldade, muitas vezes a gente está aqui trabalhando, a gente se coloca em situações que a gente acaba tirando isso de nós. E a gente repete de novo esse padrão e a gente não entendeu que, de alguma forma, a gente aprendeu a ficar assim. Mesmo que tudo tenha mudado, tem uma dor lá atrás. Sim. Que precisa ser ressignificada hoje. Eu olharia um olhar um pouco mais psicanalítico, né? O famoso retorno do recalcado, né? Uma energia que se acumulou naquele momento, que não achou uma via de escoamento, que ficou ali recalcada, presa lá dentro do aparelho psíquico, né? E que vira e mexe, encontra um escape, uma via de escoamento, retorna num relacionamento mal elaborado, num vício, enfim, vai encontrar um escoamento. Acho que é muito semelhante ao que você está falando aqui. Sim, a gente tem que entender que a gente vem com pelo menos 5 emoções básicas, não é? A gente tem uma química para cada uma delas. Então imagina que eu, lá, Miss Caipira, que me aplaudiram, né? Que estava todo mundo, minha mãe estava ali, meu pai estava ali. Olha a química que colocou em mim, olha o impacto que teve aquilo dali. Sim. E eu vou buscar aquilo depois. Assim como com um momento de dor, que alguém me vaiou, por exemplo, aquilo também me marcou, também fez uma memória. E também repete essa imagem muitas vezes quando a gente quer ser amado, quando a gente quer ser visto, ou quando a gente foge desse lugar, né? Sim. E aí eu não entendo por que é que eu tenho tanta vergonha, por que eu me sinto humilhado, porque você falou de coisas inconscientes. E aí aquele recalque tem aquela brechinha lá, que está por ali, que a gente não conseguiu unir, né? Aquele osso que continua com a sensibilidade. Sim. Sabe aquele ponto que dói? Pois é, tudo aquilo que tem um forte impacto emocional, ou repetidas vezes, né, no ambiente que eu estava, com as pessoas que eu estava, da forma que eu interpretei, isso forma um padrão. E é interessante, você falou sobre... é uma palavra muito comum que se utiliza, mas muito poderosa, que é essa ressignificação. Né? Porque você, naquele momento ali da tua infância, você não tinha recursos psíquicos, emocionais, para interpretar aquilo ali, para enfrentar e para elaborar uma resposta naquele momento. Então, se não tinha, você só viveu aquilo, né? Você viveu aquilo naquele momento, mas você não tinha habilidade porque não tinha mesmo, pela sua estrutura, pela sua idade. Quando chega aqui na frente que aquilo aparece de novo, aí vem e aí entra também, lógico, a ajuda de um profissional para te ajudar em indo buscar isso aqui, reinterpretar, ressignificar e elaborar uma resposta. É isso? E aí você me perguntou como foi que surgiu, né, esse interesse. Eu sempre gostei muito de estudar sobre psicossomática, né? As emoções Sim, aparecendo perfeito. ali no corpo. E eu não era objeto disso, porque eu tinha saúde de ferro. E sempre fiz, nas pós, eu gostava desse tema. Até que eu tive que tirar, né, meu útero, apareceram os miomas, eu tive que tirar meu útero, depois eu tive que tirar a vesícula. E aí, será que não tem um simbolismo em cada doença? Será que a doença não é só a pontinha do iceberg? Por que o meu corpo ficou daquele jeito? Por que é naquele órgão? E aí surgiu o projeto Os Órgãos Falam. Só que não tinha como eu falar de doença e de entendimento de cada uma dessas doenças se eu não entendesse como é que eu fui me tornando uma pessoa doente. Que por trás da doença, né, tem um doente e tem uma pessoa. Como é que eu venho dessas gerações que vem repetindo esse padrão, dessa mesma doença, e que muitas vezes a gente não sabe. É genético. Mas e quantas vezes eu me coloquei numa situação Sim. que me adoeceu? E que eu repito, seja o alcoolismo, seja o problema cardíaco. E aí eu fui entendendo que partiu de algum lugar. Tava machucado em algum lugar. E aí foi aprofundando o fraturas emocionais. E no fraturas emocionais
surgiu feridas emocionais, porque a gente também tem a dor do abandono, a gente tem a dor da rejeição, a gente tem a dor da humilhação. E essas dores, elas organizam o nosso corpo. Nosso corpo muitas vezes está preparado, né, para a gente se relacionar. Como é que a gente se relaciona? Se a gente ganha peso, se a gente perde peso. E aí foi entendendo isso, tentando ajudar as pessoas, que esse projeto foi cada vez mais, né, entrando nessa área da saúde mental, né, trabalhando a consciência, entendendo onde eu me coloco, né? O autoconhecimento ele traz isso. Então, às vezes é difícil a gente falar desses lugares, é mais fácil, é óbvio, a gente quer falar de coisa boa, a gente quer falar de diversão, a gente quer mostrar, né, a melhor imagem. Mas como é que eu vou mostrar isso se por trás, às vezes, a parede está toda rachada, Sim. né? Eu lembro que uma vez uma amiga, ela disse que ela estava com um problema de... Ela não conseguia engolir nada. Eu não consigo comer nada, não consigo engolir. E já fui no gastro, eu não tenho nada. E eu não estava fazendo atendimento, estava conversando, era uma amiga. E eu fiz a seguinte pergunta para ela: que situação ou que pessoa, nesse momento, você não está conseguindo engolir? Aí ela me olhou assim, aí ela começou a chorar. Disse: olha, não vou te tratar, peraí. Mas ela estava vivendo uma situação com um filho que estava namorando com uma moça que ela não conseguia engolir. Olha só, que coisa. Eu achei aquilo ali assim muito, muito fabuloso, muito fantástico. Ela disse: é isso, é isso. Né? Numa conversa, não foi um set terapêutico, foi uma conversa, mas a gente sempre tem essa escuta, né, já pronta para isso. Então, eu acho muito interessante a gente pensar sobre isso, né? Sim. Sobre essa ideia de como o nosso corpo, de fato, os nossos órgãos falam. Já tive paciente que tem problema de refluxo e não tem nada a ver com problema gástrico. É realmente, né, pessoas que são indigestas na vida dela. Perfeito. Exatamente isso. Você vê um cano que deveria descer, que está subindo? Você quer colocar suco gástrico para cima? Não, né? Então, tem que fazer muita força para isso acontecer. Então, é o que você estava falando agora. Uma aflição, algumas vezes, traz dores físicas. Você estava numa aflição e, às vezes, a gente está realmente com o coração apertado, né? Que, aliás, tem neurônios até no coração. Sim. Então, a gente tem neurônios no cérebro, no intestino e no Intestino. coração. Então, a gente tem que entender mais do que a gente está sentindo, mais do que a gente está percebendo, né? Pensando. Sim, que casos são mais comuns para ti quando pensa sobre fraturas emocionais? Tá, a gente vai logo pensar ansiedade, depressão, solidão. Existe uma palavra que é muito comum na minha prática profissional, é muito comum eu ouvir, que é o abandono. Né? Então, eu não sei, talvez seja uma palavra muito frequente, porque o ser humano em si já é um ser abandonado, né? A gente nasce e fica à mercê de um colo, né? À mercê, por exemplo, um cachorrinho quando nasce, ele corre lá, né, dá o jeitinho dele, a mãe está deitada, e ele vai lá e vai para a teta da mãe. A criança não, quando nasce, ela precisa ser carregada e trazida, então, de alguma forma, ela é um ser abandonado que vem para o colo da mãe. Mas se ela não tem esse colo e se há alguma ruptura, né, seja da mãe, do pai, do cuidador, daquele que representa o que vai ser aquele cuidador, né, aquela referência materna ou paterna, esse abandono aparece. E como é que isso vem aparecendo em forma de fratura emocional aqui na frente? Se eu pensar agora que nós estamos no Outubro Rosa, a gente vê muitas mulheres, né, com câncer de mama ou com câncer uterino, que tem a ver com as mágoas que elas tiveram, com a história que elas tiveram. Se a gente pegar lá do início, muitas vezes a gente vê mães que foram solteiras, que criaram mulheres que têm dificuldade de se relacionar, que não perdoam, e aí existe essa repetição desse padrão de que eu não posso confiar. Ou então eu me relaciono com situações, com pessoas que não me dão esse amor. Eu não tive esse amor e eu repito isso. Então,
quantas vezes o fato de eu estar repetindo esse sofrimento, essa frustração, essa dor, eu crio, né, padrões de doença que assim eu vou ser amado, por exemplo. Então, quantas vezes a fratura começou lá atrás, em que meu pai me abandonou, em que não me deu meu nome, em que eu nem conheço às vezes o meu pai, ou que me traiu, e eu venho trazendo isso, e isso vem em forma de doença. Isso vem em forma de relacionamentos que eu não confio, que eu me isolo, né? Que você estava falando do abandono. Nós somos seres gregários, a gente nasceu para inofensivo, Sim. mas nós vivemos em sociedade, a gente Nós precisa nascemos pro colo, desse, né? pro colo, a gente precisa do outro. E aí essa sensação, essa interpretação, né, de naquele momento que eu mais precisei não estava comigo, cria uma dor. E eu venho buscando a solução dessa dor, só que eu não sei. E aí, como a gente repele ou repete, a gente vai para um extremo ou para o outro. Ou eu não me relaciono, ou eu repito esse padrão. E entender isso é você se libertar, né? É você aprender a olhar para você e não repetir mais esse padrão. O que é difícil, porque, como você falou no início, na maioria das vezes está num lugar inacessível, está num lugar inconsciente. Então, como é que eu sei disso? Desafio, né? Como é que aconteceu isso tão lá atrás, Márcia? E eu tenho que saber. Porque aqui, se eu estou repetindo, já é o sintoma. Se eu estou quebrada e não consigo me relacionar financeiramente, já é o sintoma. Se eu não consigo ter um relacionamento estável, já é o sintoma. Se eu não consigo me relacionar com as pessoas, já é o sintoma. E o que é o sintoma? A palavra sintoma, ela significa junção dos pedaços. É a minha mente com o meu corpo. É o que aparece. E aí a gente está em conflito, né? Quando o corpo está em conflito, eu estou querendo fazer uma coisa, mas o meu coração está dizendo que não, é quando eu adoeço. Que é o que você estava, a aflição lá. Eu quero ajudar, não devia ter acontecido, e eu estou naquela guerra de querer ajudar, não poder ajudar. Me sinto aflito. Sim. Agora, uma coisa interessante. Se a gente falar de fratura do osso, por exemplo, né, você tem a radiografia, você tem a forma de identificar aquela fratura ali. Né? Eu lembro que uma vez eu era bem mais jovem, calcificava mais rápido. Então, eu tive, brincando bola, eu bati meu dedo, meu dedão do pé, né? Só que eu não procurei médico, nada, só que ficou doendo um tempo, eu vou já procurar. E eu fiz uma radiografia e deu que eu tinha fraturado. Só que o médico disse, olha, Mike Tyson, me chamou até de Mike Tyson na época, teu dedo fraturou, mas já calcificou, não precisa fazer mais nada, basta... Não precisa fazer nada, já tá bom. Mas ele identificou que houve ali uma fratura através de um instrumento, né, de uma máquina, e como, né, você, claro, já pensamos nos sintomas, né, o sintoma que eu tinha foi aquela dor, mas a gente vai lidar com os sintomas, como a gente consegue acessar, né, essa fratura. Sabe que a medicina tradicional chinesa, ela trabalha muito essa energia que a gente tem no corpo. Nós que não somos educados a de manhã acordar, meditar, trabalhar, né, essa energia, respiração, tudo. Então, desde lado direito e esquerdo, por que no lado direito, por que no lado esquerdo, por que a mão, por que o pé, já está dizendo que existe alguma coisa por trás disso. Porque dos nossos sistemas, o sistema ósseo é o mais rígido. Ele é o mais duro. Então, quando você já vê ali, né, tô falando do corpo, quando eu já vejo que tem uma fratura, uma fissura, teve um impacto muito grande. E muitas vezes tem um impacto aqui fora que está acontecendo. Meus pais estão separando, eu estou querendo sair de casa, eu não estou me dando bem na escola, alguém me humilhou. Muitas vezes, isso estudos mesmo, a gente, na linguagem do corpo, que já dá o indicador de que existe alguma coisa que está acontecendo aí, mapeada pelo teu corpo. Se a gente pensar psicicamente, eu te diria que tudo aquilo que está trazendo, né, já acendeu a luzinha vermelha, que está doendo, que eu não estou conseguindo dar conta,
já é o meu pedido de socorro. O Adalberto Barreto fala, e tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz assim: quando a boca fala, os órgãos saram. Quando a boca cala, a gente acaba adoecendo, né? Então, quando a boca tem que Sim. falar, né? A gente tem que aprender a se comunicar. Então, quando a boca não fala, quando a boca cala, os órgãos acabam falando. E quando a gente fala, os órgãos acabam curando. Sim, perfeito. Como qualquer coisa na nossa vida, se a gente não consegue abrir, não consegue olhar, como eu vou curar aquilo que eu não consigo nem tocar? Então, eu diria que, primeiro, é um processo. Eu não vou chegar hoje, mesmo sendo, né, você sendo incrível, você vai curar isso de uma vez. Mas só o movimento de você estar olhando para isso, começar a entender o seu processo e abrir, porque esse raio-x, ele vai começar daí, né? Você começa, para você, eu digo sempre que a gente faz um reset, 7 R's. O primeiro é o raio-x. Depois eu tenho que entender essa reação, né? Eu tenho uma linguagem de dor. Essa química, ela traz uma linguagem de dor. Eu estou no trânsito brigando com todo mundo, isso é uma linguagem de dor. Eu tô me vitimando, isso é uma linguagem de dor. Tudo aquilo que aparece, né, excessivamente é a minha linguagem de dor. Sim. Perfeito. E é interessante porque as pessoas, elas, quando pensam em saúde, geralmente pensam na medicina, né? E a medicina tem o seu modo de tratar a doença. Você vai ao médico, ele te passa um exame, o médico lê o exame, te passa remédio e você volta daqui a tantos dias. E talvez essa seja a grande dificuldade das pessoas, porque as pessoas querem isso também do psicólogo, né? Chegam contigo com uma dor e logo Quero a perguntam, solução do problema. o que é que eu tenho, né? Não sei se você já ouviu isso no consultório, mas que garantia você me dá que eu vou ficar bom? Como é que a gente vai dar, né? As pessoas têm isso, né? Porque quando você leva um aparelho desse, por exemplo, para um técnico, ele vai te dar, olha, o problema é esse, tem que trocar essa peça, só que nós não somos. Eu falei isso num programa aqui, eu usei a frase do Charlie Chaplin, né? Que sois homens e não máquinas, né? Então nós somos homens, seres humanos, subjetivos, né? O ser humano é um universo fantástico, maravilhoso. Então essa pessoa chega procurando um psicólogo, procurando terapia, e ela imagina que ela vai chegar no primeiro dia, e às vezes até ela se sabota porque ela se sente tão bem no primeiro dia, que ela diz assim, Nem estou bem volta. já, não volto mais. Mas você falou a palavra-chave, que é o processo. Eu acho que essa é uma palavra que realmente precisava estar usando o tempo todo, né? É um processo, não é um processo que tem etapas, que tem passos, que não pode ser acelerado, antecipado, porque se você não passar por isso, se você não se encaixar no processo, você não vai descobrir aonde o nascedouro disso, né, a gênese disso. Consequentemente, você não vai descobrir se esse sintoma de fato está só encobrindo, porque ainda tem isso, né? A gente sempre lembra daquela ideia da lembrança encobridora ou do sintoma encobridor, porque esse sintoma aqui que eu estou sentindo, ele pode estar encobrindo uma dor muito mais profunda, Sim. não é? Muito mais profunda, que eu não consigo nem lidar de tal forma que nem no sintoma ele está aparecendo. Mas uma hora isso vai romper todas as barreiras e vai aparecer, porque se está doendo, se tem um incômodo, se tem esse processo de repetição, precisa ser tratado, né? E quando as pessoas, Márcia, chegam nesse caso e elas têm muita dificuldade elas vêm primeiro com as questões periféricas, né? Sim. Elas vêm, não, eu estou sentindo isso, aí você vai com né, com todos os instrumentos, né, da profissão, da ciência, tentar acessar, buscar isso um pouco mais lá adiante. Você encontra muita gente que resiste Sim. ir lá buscar essa origem. Eu acho que é natural nosso, quando a gente está machucado, a gente tenta proteger, né?
Você, muitas vezes, tá machucado, você não quer ficar perto de ninguém, né? Quando a gente está ferido, Perfeito. a gente se isola um pouquinho, né? Talvez com a intenção de preservação. Sim. Então, alguns perfis comportamentais, eles têm essa característica, a gente vai vendo a diferença de cada perfil, justamente pelo ambiente que eles foram. Cada criança foi criada num ambiente. E esse ambiente exigiu dessa criança uma resposta. Né? E aí, essas crianças que são mais dominantes, tem um porquê delas serem mais dominantes. Essas crianças que são mais estáveis, que têm essa dificuldade de entrar em contato, também. Crianças que são mais influentes, que falam, que brincam mais, tem uma característica também mais afetiva. E tem aquelas criancinhas que você vê que são mais introspectivas, mais organizadas. Aquele ambiente exigiu isso delas. Na maioria das vezes, eu entendo que é uma forma de se proteger mesmo. Sim. E aí, eu acho que cabe a nós, né, que trabalhamos com isso, achar qual é essa melhor estratégia. E, sem dúvida nenhuma, a primeira é o acolhimento. A gente acolhe. Se eu começar já querendo colocar o meu plano Sim. nessa pessoa que passou a vida inteira... Puxar o manual da gaveta, né? Não vai. Então, eu digo que tem uma sessão que eu gosto muito, que é a primeira. Porque quando você chega, você já rompeu com alguma coisa. Quando você liga, você já rompeu. Sim. Mesmo que você não fale nada, que você só chore numa sessão, naquele momento você já começou a ter uma pequena estrutura para você lidar com isso. Com essa dor que você tem aí. Algumas vezes você precisa desse suporte de eu vim porque o meu marido me obrigou. A mamãe me disse que eu tenho que vir porque eu não estou conseguindo estudar, né? Eu tenho um problema. Mas é a única forma. E diferente, né, da medicina, como você falou, tem um marcador biológico lá. Eu pego um exame e está aqui esse marcador biológico. E consigo ver direitinho que existe uma referência. Imagina para nós, a conversa, a gente quer entender o que tem por trás do sintoma. Né? Os médicos, eles têm o objetivo de tirar o sintoma. Né? Remissão de sintoma. Sim. A gente quer entender o que é o sintoma. O que aquilo ali representa, qual a simbologia daquele sofrimento. Né? Porque ninguém quer sofrer. A gente não acorda de manhã e diz assim, hoje eu quero que o meu chefe me maltrate. Não tem isso. Mas por que eu me coloco em situações em que as pessoas me maltratam? Racionalmente eu não quero isso. Mas eu aprendi. Eu internalizei. E é como se fosse essa química mesmo, que eu vou atrás, né? Como um dependente. Nós somos dependentes. Entra aquela frase dos pais, muitas vezes, essa menina tem dedo podre para escolher marido, para escolher namorado, né? É essa repetição, né? A pessoa se coloca, né? Ela repete, né? Ela não entende porquê, todo mundo olha de novo. Essa menina não está vendo que ela está fazendo a mesma coisa, que ela está entrando na mesma situação que ela esteve com A, o B, o C. Ela está, de fato, só repetindo uma coisa que virou um padrão para ela, né? Sim. E muitas vezes de um jeito sutil. Quantas famílias a gente vê que tem essa repetição de humilhar, de brigar. Não é um forte impacto emocional de um abuso, por exemplo. Mas toda fratura, ela tem um trauma por trás. Ela tem algo que não foi tão positivo por trás. A internalização daquilo teve alguma dor. E eu não consegui, porque eu não tinha estrutura para conseguir entender Sim. naquele momento. E aí que vem a repetição, porque foi um aprendizado. E a gente aprende as melhores e as piores coisas. Com né? certeza. Agora, sim, é muito importante a gente falar sobre isso, especialmente porque a gente sabe que mesmo estando no século XXI, mesmo estando no século da informação, com tanta velocidade, com as janelas do mundo abertas dentro da sua casa, na palma da sua mão, com tanta informação que a gente tem, mas ainda existe um preconceito de procurar o psicólogo, né, de ir atrás de uma ajuda psicoterápica, porque se tem aquela sensação, eu não sou louco, eu não sou doido. Quando você recomenda a alguém, né, olha, por que você não procura ajuda profissional? Aí a pessoa já abre o olhão assim, por quê? Tu tá achando que eu tô ficando louco?
né? Eu sempre costumo dizer que de médico e louco todo mundo tem um pouco, né? Eu gosto sempre de dizer isso, olha, de perto ninguém é normal, né? Então, acho que pensar sobre isso, da gente, e essa é a função, inclusive, desse programa, é tentar trazer isso para mais próximo possível das pessoas. Né? Tirar essas máscaras que tem, essas fantasias que muitas vezes são criadas na cabeça das pessoas com respeito a procurar ajuda profissional na área da saúde mental. E quando você começa a falar de coisas que você começa a tornar um pouco mais concreto, eu acho isso fantástico, né? Porque você tira daquela região, digamos, metafísica, você traz para uma realidade. Quando você fala que um problema que uma pessoa tem, por exemplo, com questões financeiras, que ela repete aquele padrão e as pessoas apenas dizem, isso aí é um desorganizado, isso aí é um caloteiro, isso aí é não sei o quê. Que não é. Né? Olha só que coisa interessante. Fala para mim um pouco dessa questão, porque essa é né, um dos aspectos, né? Você falou aqui, por exemplo, você falou na nossa conversa da questão financeira, você falou das questões familiares, de relacionamentos, você falou de alcoolismo. Isso é tão legal, sabe por quê? Eu fiz uma formação clínica que é sistêmica, né? A Gestalt, ela é todo. Sim. Quando eu trabalhei com família, eu entendia que não dava para, às vezes, atender só o meu clientinho e a família como é que estava, e o casal como é que estava. Né? Do mesmo jeito, nós somos sistêmicos. A gente está sempre envolvido com vários sistemas. Então, a gente tem a espiritualidade, a gente tem a vida social, a gente tem o biológico, a gente tem o financeiro, a gente tem o intelectual, a gente tem nossas relações com nossos parentes, o conjugal. Então, quando a gente começa a entender que você não vai organizar só um pilar, uma das estruturas de um prédio, por exemplo, que se você consertar só o prédio cai. Então, do mesmo jeito, como nós somos sistêmicos, a gente tem que entender que quando a gente não está bem, todos os nossos sistemas podem não estar bem também, mas tem um que está precisando de mais. E ele vai repercutindo em todos os outros. Quando a gente vê, a gente está sem dinheiro, a gente não está se relacionando direito, a gente não está dormindo, a gente está falando mal com as pessoas, né? Não tem motivação. A própria questão nós somos hoje o número 1 no ranking dos países mais ansiosos do mundo. E a gente tem que entender que tem uma química por trás disso. Uma química de sobrevivência por trás disso. Que não começou de qualquer jeito, né? Desde a época das cavernas, a gente já estava aprendendo a lidar com o perigo. E aí hoje a gente está falando dessas dificuldades e às vezes a gente elege aquilo que parece mais importante. Mas não tem como eu cuidar de uma única área e deixar as outras. Por isso que o autoconhecimento faz a gente investir mais na gente, né? Você falou uma coisa ainda agora sobre a dificuldade das pessoas de aderirem ao atendimento da saúde mental, porque muitas vezes a gente só sabe da doença mental, né? E eu digo assim, a escola mais antiga de medicina é a egípcia. O que eles faziam? Furavam a cabeça da pessoa para tirar o demônio, né? Sim. E aí depois, imagina, a gente tem a nossa primeira Santa Casa de Misericórdia tem um pouquinho mais do que o descobrimento do Brasil, né? 1943, com os jesuítas. Se olha o tempo que tem a medicina, a gente às vezes não se prioriza na saúde, você imagina aquilo que não é palpável. Você estava falando como é que eu vou dizer que isso aqui é importante, que uma depressão é importante, né? Que uma crise de ansiedade é importante. Eu só vou quando me limitou. Eu só vou quando eu estou tendo prejuízos. Eu só estou quando eu não estou conseguindo lidar com isso. Então, é cultural. Essas conversas, elas fazem com que a gente tenha mais esclarecimento. E aí, eu conversando com outra pessoa que vai estender isso, que vai levar para outra pessoa. Sim. E essa é a ideia, essa corrente. E no caminho, infelizmente, a gente vai encontrar, né,
felizmente a gente vai encontrar saberes que vão somar, que vão agregar, e saberes ou saberes, vamos dizer assim, que podem atrapalhar, né? Por Sim. exemplo, a gente sabe da importância, como você falou, desse homem de muitas dimensões, né? Espiritual, intelectual, emocional, relacional, né? O que a gente chama de o ser biopsicossocial, histórico, espiritual, não é? Que é, de fato é. E se a gente souber o que cabe a cada uma dessas dimensões, por exemplo, eu sou pastor, eu também atuo na área pastoral, tá? Mas eu não posso me dar ao luxo de achar que o meu fazer pastoral vai dar conta daquela ovelha que chega perto de mim, daquela pessoa que está em sofrimento, que está em dor diante de mim, e que apenas o meu conhecimento teológico, espiritual vai dar conta dela. Tem coisas que eu não vou dar conta como pastor. E eu vou fazer um encaminhamento, vou dizer aqui você deve procurar uma ajuda profissional. Porque senão eu vou prestar um desserviço. Sim. E a gente sabe quantas pessoas que sofrem, por exemplo, de depressão, adoecem muito mais porque ouvem alguém dizer isso aí é demônio, né? Aí quer tirar o demônio através né, do buraco lá Da cabeça. da, É. da trepanação, né, que faziam, querem expulsar, e às vezes a pessoa carrega para dentro de si um peso maior do que ela já estava. Sim. Então, quando a gente consegue, através das várias vias de conhecimento, acessar aquela pessoa, tem gente que precisa compreender de fato. Que pode acontecer com psicólogo, que pode acontecer com médico, que pode acontecer com dentista, que pode acontecer Com com pastor. caminhoneiro, que pode acontecer com pastor. Porque, como todo mundo, É o ser humano, né? que tem A gente fragilidades. viu aí ao longo aí desses anos, e ultimamente, né, vários humoristas que vieram a público falar de depressão, falar de ansiedade, nós padres, sacerdotes, pastores, né, falando sobre Tá aí um síndrome do exemplo pânico. legal. Porque vamos falar do imperador, né? Sim. Ou do Ronaldinho, ou de qualquer um desses grandes que foram criados ouvindo sobre dificuldade, sonharam em serem craques, e aí quando eles conseguiram, se drogaram, ou não conseguiram se relacionar, ou bebiam demais, ou quantas vezes a fratura lá de trás, tá? Porque eu tinha um pai que batia, ou uma dificuldade financeira, e tanto que eles tinham que voltar, eles não conseguiam dar conta de terem dado certo. Eles tinham que voltar para a favela, tinham que voltar para o morro. Sim, sim. E isso é um padrão de repetição. Por quê? Porque uma fratura vai gerar uma química. E eu tenho nessa química gatilhos. Várias vezes uma situação, um filme faz a gente startar alguma coisa que traz como resposta uma linguagem de dor que é para eu me defender. E a partir daí eu posso criar doenças físicas, né, ou emocionais. A todo momento. A todo momento a gente está se relacionando. Então, se essa minha estrutura é frágil, como é que eu dou essa resposta? Se essa estrutura é abastecida de afeto, né? De acolhimento, de validação, é outra resposta. Bom, para a gente ser didático com quem assiste a gente, tá? A pessoa foi lá, identificou, depois de X sessões, identificou aonde aconteceu essa fratura, né? De alguma forma, a gente falou de ressignificar. Como é que faz isso? Como é esse processo? Eu costumo, na minha primeira sessão, fazer uma árvore genealógica. Eu entendo que, se há uma repetição, eu tenho que conhecer a minha ancestralidade. Então, meu avô, né, meus pais, genetologia, já né? tem alguma coisa, eu já tenho que localizar essa pessoa, né? Existe algo que eu estou carregando antes de mim. E aí eu também tenho que entender, fazer essa linha do tempo. Sim. Do que veio me acontecendo. Então, nesse dia, eu vou chegar lá, vou fazer o raio-x. Né? A maioria precisa entender aonde está doendo.
Então, eu sei um pouquinho da história e vou fazer essa linha do tempo. Então, eu sempre digo assim, me diz aí, lembra aí de algumas historinhas que você sempre escutou, que você lembra. Ah, mas você não lembra. Não, aquela que tu quebraste a perna, aquela que tu viajaste, aquela que você reprovou na escola, aquela que te apelidavam. Ah, tá! E a partir dali eu sei que se essa memória ela existe, ela deve ter uma repercussão. E a partir daí a gente vai trazendo fazendo essas conexões, E é né? importante que às vezes as pessoas precisam contar várias vezes, né? Vão contando, aí depois ela conta uma coisa e aquela coisa leva ela para outra até chegar lá. Né? Às vezes ela vai, como você falou, de se proteger, né? Eu lembro que uma vez eu tive um paciente e ele, em uma das sessões, ele falou, ele tinha problema com a questão da pornografia. Né? Ele estava muito incomodado com isso e isso estava afetando, inclusive, o casamento dele. Já era um homem e vivia à mercê, inclusive, da mãe. E ele me conta a seguinte história. Ele diz, quando eu tinha 5, 6 anos, ou 7 anos, ele não lembrava bem, eu fui passando na frente do quarto da minha mãe, a porta estava entreaberta e eu vi minha mãe traindo meu pai. Né? Isso, assim, se eu pego essa história de cara, imediatamente, e eu compro já essa história sem primeiro avaliar, conversar, ouvir outras vezes, eu posso me precipitar. Né? Então, a gente continuou as sessões e ele dizia que tudo que ele fazia, até quando ele ia brigar com a esposa, até a briga dele era programada. Ele era bem obsessivo mesmo. Então, quando ele ia brigar, até a briga, até o que ele ia dizer, ele já programava antes. Ele dizia, eu vou fazer isso, 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 ela vai fazer isso, eu vou... Aí um dia ele disse assim, só teve uma vez que eu programei tudo, mas quando eu saí eu bati a porta com muita força e foi a única coisa que eu não programei. Aí eu levei ele a pensar, né, no que aconteceu quando ele viu a porta do quarto da mãe aberta, se não foi aquela porta que ele estava batendo, Sim. né? E aí, quando nós conversamos, eu disse, aí depois de algumas conversas, eu disse, quando você era criança, que você contou, que você viu a sua mãe traindo seu pai, de fato você viu a sua mãe traindo seu pai? Aí ele começou a pensar e disse, não. Contaram, né? Na verdade, não, ele viu a mãe e o pai. Então essa mãe não estava traindo o pai, estava traindo ele. Então a sensação, né, para a criança, Prato imagina, cheio para tua terapia. poxa, aí, né? E da minha linha, Não, é isso que eu tô da minha falando, linha da psicanalítica. psicanálise, né? Sim. Foi fantástico aquilo. Mas olha só, como contar a história. Claro, não é contar na mesa do bar simplesmente, né? Mas você escutar o seu paciente, você ouvir o seu cliente, como você queira chamar, você trazer essa pessoa para falar, para ela pensar na sua história, para ela encontrar de fato. Aí seria uma fatura. Porque assim, você imagina, naquele momento, todo mundo que tem uma compulsão, você sabe que está procurando alguma coisa, está Sim. repetindo, né? Então aí já tem uma história que já tem um marcador. Agora eu vou aprofundar isso, esse tato a gente tem que saber qual é o momento da gente Sim, colocar sim. isso, né? Mas ali já é um registro, já tem nessa linha do tempo, já tem algo que foi muito impactante para mim, que eu internalizei, que eu fiz esse raio-x e que essa impressão de memória tá lá. E aí, como eu venho repetindo isso? Por que eu tenho que voltar e, de alguma forma, ser traído, né? Sim. Voltar e querer entender por que eu fui traído. E eu costumo fazer as mesmas coisas, o mesmo padrão de autossabotagem, pela repetição daquilo que eu não entendi. E aí você vê, né, nesse caso, o voyeurismo, né, dessa criança, que viu uma cena que foi difícil, mas ao mesmo tempo tem o seu fator curiosidade, tem o seu fator sedução, porque naquele momento há uma série de coisas acontecendo naquela criança. E agora o problema dele justamente é isso, ele está o tempo todo nas frestas da internet assistindo a pornografia, assistindo essa fratura que está, essa repetição, Não, né? exatamente. Que maravilha, olha só, né?
Aí a gente vai falar aqui Que tem a milhões de vida exemplos. toda, Todo né? mundo aqui tem um monte de exemplos que são Bom, importantes. voltando para a questão dos órgãos falam, né? A gente sempre, na linguagem psicanalítica, e a gente ouve muito essas frases de... Hoje não são mais frases de para-choque de caminhão, né? Mas são frases hoje de internet, né? Que a gente ouve e atribui a Freud, atribui a Shakespeare, a quem quiser, né? Sim. Mas quando há uma frase que diz que quando a boca não fala, falam as pontas dos dedos, né? Mas, de fato, quando a boca não fala, Os os órgãos órgãos vão falar, falam. eles vão se expressar, né? Uma aceleração cardíaca, uma dor no estômago, a sudorese, Um ranger de dente um à ranger de noite, o dentes, bruxismo, a TM, sim. dores nas articulações, né? Uma pseudoparalisia, seja da mão, do pé, um tremor de olhos, que a gente dizia que era... Como era? Acho que alguém está falando mal de mim, não, era dava sorte, né? Quando coçava a mão é porque ia pegar dinheiro, né? Tá coçando muito a minha mão, olha só que coisa, né? Tá Verdade. coçando muito a minha mão, acho que eu vou pegar dinheiro, né? A pessoa está endividada, está ansiosa, está precisando de dinheiro, Mas né? foi um aprendizado repetido. Olha só que coisa interessante, né? Como é importante a gente... Acho que foi uma coisa também que você falou que eu acho que é essencial, é esse autoconhecimento, né? Quando você consegue, que nós chamamos na comunicação de propriocepção, né? Então, se eu vou me comunicar, eu preciso saber a minha tessitura vocal, quando é que eu posso utilizar mais os meus graves, os meus agudos, e em tudo, na música, eu preciso de propriocepção, eu tenho que entender que eu não canto só com aparelho fonoarticulatório, eu canto com todo o meu corpo, né? Quando eu converso, eu não converso só com a minha boca, eu converso com os meus olhos, né? A gente viu muito aí durante a pandemia, o pessoal usando máscara, os olhos, talvez os olhos nunca Falavam, falaram né? tanto, Tanto, né? sim. Como se falou nesse tempo. E por falar em pandemia, nós nos tornamos um país extremamente ansioso, o número 1 em termos de ansiedade, né? E a gente também aprendeu. A ansiedade a gente aprendeu, né? A ansiedade é como um recurso que a gente tem natural para lidar com as ameaças, né? Com as situações de perigo. Agora, quando essa ansiedade ela sai desse nível, Traz né? prejuízos. Aí entra aquilo que lá na TCC, né? Na comportamental, vai se falar que são os comportamentos disfuncionais. Você falou ainda há pouco, inclusive, quando começa a me trazer prejuízos, né? Então, quando começa a me impedir de ser produtivo, quando eu começo a deixar de fazer as minhas tarefas lá no trabalho, quando em casa eu começo a relaxar, né? Quando as minhas relações começam a ser afetadas, aí eu começo a entender que eu tenho ali um comportamento disfuncional. E quando eu peço ajuda? Quando isso começa a trazer sofrimento e começa a trazer intensidade. Então, tudo que é intenso, né? A gente começa a escalar esse sofrimento. A luzinha já acendeu há muito tempo. Então, tudo que traz essa dor... Porque a gente pode voltar, né? A gente tem um problema, a gente pode voltar. Mas quando ele começa a repetir, quando ele começa a trazer sofrimento e intensidade, a luz já acendeu para a gente pedir ajuda. E que bom se a gente procurasse antes, né? É como o carro começa a fazer um barulhinho, a gente vai, o barulhinho começa a aumentar, a gente continua. E como bom brasileiro, a gente só para quando o carro não consegue mais sair do lugar. Né? É verdade. O que você falou ainda agora do teu paciente, imagine só se aquela criança, né? Ah, mas ele não tinha estrutura para conseguir lidar, não tinha repertório para conseguir lidar com aquilo. Mas se fosse uma família que tivesse comunicação, talvez ela saberia que alguma coisa aconteceu e que ele estava mais cabisbaixo, que ele não estava bem na escola, que ele não estava comendo direito. Né? Então, a gente precisa ter esse estreitamento mesmo com a família, com as pessoas que a gente convive, porque essa harmonia, essa aproximação com a comunicação, eu acho que ela é
perfeita para E é interessante, não sei se falar. você já deve ter falado, deve ter pensado com certeza sobre isso. A gente fala de, por exemplo, vai fazer um genetograma, você está ali com um PI, né, o paciente identificado. Só que não é aquele paciente só que está doente, que está adoecido, que está com a sua dor. Ele talvez seja a fratura da família, Sim, né? É ele que aparece, mas se você não conversa com a família, porque quando você começa a perceber que esse paciente que está aqui na tua frente, é claro que é ele que está ali, é dele que você vai cuidar. Mas quando a gente percebe que é difícil cuidar desse paciente, se ele está vivendo dentro de um lugar que está todo mundo doente e que está adoecendo ele. sabes uma das coisas que foi mais interessante para mim quando eu comecei a estudar sobre o Zonde, que a gente sabe que o Freud fala do inconsciente, né? Que o Jung fala do inconsciente coletivo e ele fala do inconsciente familiar. Então, muitas vezes existem repetições da doença, dos fracassos profissionais, que são muito antigos. Então, essa criança já nasce, às vezes, num ambiente que está disfuncional. Sim, E que isso não significa que a gente não possa trabalhar, né? Que é uma sentença, mas que a gente perfeito. precisa entender esses processos, entender essas dinâmicas. Porque como é que você cuida daquilo que você não vê, né? Como é que você cuida daquilo que você não sabe? E Quando a gente pega dentro de um consultório, alguém que chega ali na tua frente, reclamando de uma dor, de uma angústia, e isso está afetando o relacionamento dela, por exemplo, dentro de casa, né? Uma esposa que, por exemplo, está procurando um psicólogo porque o marido já não está mais aguentando. E a pessoa chega e diz assim, olha, eu estou procurando porque o meu marido já não está mais me suportando. E aí você acolhe essa pessoa, lógico que você vai acolher essa pessoa, e aí você vai descobrir que o adoecimento dela está extremamente ligado a esse marido. Ela está debaixo de um jugo, está debaixo de uma. Ela adoece em função daquilo que ele está fazendo com ela. Como é que lida? a minha abordagem ela trabalha muito com a responsabilidade, né? Com a A autorresponsabilidade, sim. autorresponsabilidade. Então, assim, muitas vezes na nossa linguagem de dor, a gente tem generalizações, ou seja, todo mundo, né? A gente tem vitimizações, só acontece Comigo. comigo. Ó Então, vida, ó mês, ó então é azar. justamente um trabalho para que dê estrutura, para que você possa caminhar. Porque quando o sistema adoece, né? Você está no meio do sistema, está tudo adoecido. Mas quando você também começa a ficar mais funcional, o teu sistema também vai começar a ficar mais funcional. Ou você vai tomar uma decisão, né? Eu vou Sim, sair, eu vou estar estruturado para sair. A nossa ideia é que a gente dê suporte para que você se organize e tome as suas decisões. Né? A gente só dá esse suporte. perfeito. Eu acho que isso aqui é muito importante, porque as pessoas podem pensar assim: como eu vou ficar bom se a minha casa está desse jeito? Ora, é exatamente esse o papel, né? Você tornar a pessoa autorresponsável, ela se achar, né, se Ter encontrar, suporte, né? ter esse suporte para que ela passe a ser também, dentro dessa casa, esse fator de cura para essa família. Ou ela vai ser isso, ou ela vai mudar o seu ambiente, ou ela vai estar tão bem estruturada que ela vai poder entender. Bom, aqui eu não tenho como fazer, eu posso criar outros caminhos. Ela não vai estar mais sujeita, porque eu acho que esse suporte que se dá é para que essa pessoa tome conta da sua vida, para que ela vou usar uma expressão, se autorregule. Sim. Eu acho que quando a gente começa a entender mais de nós e a se amar mais, aí você facilita que o outro ame você. Porque se você não está se amando, como é que você educa o outro para amar você? A gente Perfeito. precisa aprender a se amar para essa régua melhorar, né? Sim, sim.
Para levantar um pouco esse sarrafo, né? Sim. Bom, nós já estamos encerrando já. O tempo sempre é muito curto para falar de tanta coisa. A vontade que dá é passar 2, 3 horas aqui conversando, falando sobre esse tema tão importante, sobre saúde mental, sobre psicologia, né? Sobre comportamento. Isso é tão bom, né? E é tão útil, né? Sim. Nesse mar de tanta coisa que se tem hoje na internet. Mas, Márcia, fala um pouquinho do teu trabalho, onde te encontrar, tuas redes, né? Primeiro eu quero te agradecer, porque eu acho que é a oportunidade da gente levar mais adiante a psicologia. Psicologia é o estudo da alma, né? Então é a oportunidade nossa de poder se aproximar do outro. Então, eu sou a Márcia Vasconcelos, que nas redes está como Márcia Regine, né? Com Y no final. Você pode procurar. A gente vai colocar aqui, tá? E o meu trabalho hoje é voltado mais para adultos do que para crianças, já não atendo mais crianças, né? Gostaria muito de levar para as pessoas essa ideia de se conhecerem, seja pelo problema que elas estão, mas principalmente, eu acho que uma herança do coach, que eu demorei muito tempo, para a gente tentar ver a solução, né? A gente tem que olhar lá para frente, tentar organizar, ter um objetivo, porque quando a gente não tem mais esperança, acabou, né? A gente não puder mais esperar, acabou. Então, eu gostaria que nós sempre pudéssemos estar falando sobre isso, que a gente entendesse essas conversas, que aparentemente são pesadas, são difíceis, mas são necessárias para que a gente cure. Quando a gente está curando, algumas vezes vai doer, né? Tá ralado, vai tirar a areia, vai doer, mas é o primeiro passo para que a gente tenha esse cuidado, essa restauração, né? Bom, a gente vai ter outras oportunidades, espero ter você outras vezes aqui, com outros colegas também, para a gente fazer uma mesa mais ampla, né? E eu, por exemplo, eu sou da psicanálise, né? Você é da Gestalt, né? Eu sou apaixonado também pela Gestalt, gosto muito da Gestalt. Eu sei que as pessoas, mas o que é isso? Não se preocupa com isso, não. É só você que está estudando, estude psicologia, você vai entender. Mas todo esse conhecimento, tudo isso aí, há um propósito, há uma proposta que é o bem do outro, né? Eu acho que sempre vai ser essa a nossa missão, né? É ser, de alguma forma, um instrumento para o bem do outro. Se a gente aprende, se a gente escuta, se a gente ensina, se a gente fala ou se cala, sempre tem que ter essa missão, né? De ser para o bem do outro. Quem sabe a gente volta aqui para falar de coach também, né? Apesar de que, assim, o que acontece? Algumas pessoas têm preconceitos com coach, Eu né? tinha, gente. Eu tinha também, mas eu fiz coach lá em 2014. Quando estava aqui em Belém, estava chegando ainda lá pela Abracoach, depois fiz pelo IBC. Então, houve uma banalização? Houve, mas assim como todas as profissões, que todos os saberes sempre vão ter aquelas pessoas que levam a sério, vão ter também aquelas pessoas que atravessam o caminho, os famosos caça-níqueis, né? Mas a gente um dia vai poder falar sobre isso, a importância, né, do coach, o coach sério, responsável, o quanto pode isso ajudar alguém a alcançar uma meta, um objetivo e ir adiante. Ó, eu comecei tomando café. Que tenham muitos outros cafés, Pronto. porque eu acho que nas pequenas coisas a gente tem saúde mental. A saúde mental precisa de bem-estar. Assim, eu fui acolhida e isso também é saúde mental. A gente só pensa na dor e a gente tem que pensar nesse lado, né, da gente estar o melhor de nós. E o que eu espero é que realmente você possa cada vez mais procurar o seu melhor. E olha, vai ter outros cafés porque eu resolvi trazer a máquina para cá para cima, tá? Ah! Ela está inaugurando a máquina aqui Olha! em cima hoje, porque ficava lá embaixo, eu trouxe para cá para ser o nosso cantinho do café, que é o nosso cantinho de bate-papo. Márcia, muito obrigado. Muito obrigado mesmo por você ter respondido tão prontamente para estar conosco, enriquecido. Nós estamos começando esse projeto, ainda Que está legal. no começo, e como eu tenho falado para todos os meus convidados que vieram, desde o Manuel Cristo, que veio No professor adorado. que veio no programa número 1, Ó. né? Ele veio no programa número 1, ele me deu essa moral aí de vir no número 1. Ele é um querido. Eu disse para ele, Manuel, quando nós tivermos com milhões de acessos, eu vou te trazer de volta. Então,
É um projeto que está começando, acreditamos, nós montamos esse espaço aqui para isso, né? Para divulgar, para expandir conhecimento e também para colocar na janela essas pessoas que com responsabilidade estão fazendo da sua profissão um instrumento de bem para os outros. Então, muito obrigado. Eu que te agradeço. Bom, e você já sabe, né? Deixa seu like, compartilha, se inscreve no canal, manda para muita gente. O tema de hoje foi maravilhoso. Você já ouviu em algum lugar falar de fraturas emocionais? Agora você já ouviu aqui no Intríade, tá bom? Quem sabe você vai poder lembrar de alguém que você, poxa, isso aqui está muito parecido com essa pessoa aqui devia ter ouvido. Eu sempre digo que há dois tipos de pessoas que vão receber um conhecimento, aquelas que levam a enxada e as que levam a pá, né? Aquelas que levam a enxada, tudo que elas ouvem, elas puxam para si, né? E aquelas que levam a pá, elas jogam para os outros. Então, leve os dois. O que é para você, o que é para o outro, transmita, tá bom? Até o próximo programa, se Deus quiser.